Gente, bom dia. Paz seja com todos, amém? Vamos fazer nossa oração para inicial. Fechar os nossos olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus e todo-poderoso Pai. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse dia maravilhoso, Senhor. Pai, eu te agradeço pela tua presença, Pai, aqui neste lugar, Pai, por cada pessoa que está aqui assistindo esta aula, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que está em casa, Pai, assistindo a aula. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos dar entendimento, ó Pai, na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoa, Pai, nossas falhas, Pai, nossos pecados, Senhor. Purifica, ó Pai, nossas vidas, ó Pai. Tira, Pai, tudo que possa impedir, ó Pai, de entendermos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade a Gênesis, capítulo 3. A queda do homem. Amém? Essa já é a terceira aula. Vamos encerrá-la hoje. Amém? Aí semana que vem, domingo que vem é o missionário disso. Vai dar aula. Amém? Só voltando um pouco, nós já estudamos até o versículo 15 e 16, até o 16, né? Só para voltar um pouco, nós falamos sobre o diálogo entre a mulher e a serpente, amém? Né? Vimos lá em Apocalipse que o diabo ele é a antiga serpente, a que vem enganando as nações, né, durante gerações, né? Ele vem usando a mesma artimanha, né, os mesmos artifícios para poder seduzir as nações, seduzir as pessoas, desviar, tirar as pessoas da igreja, né? A mesma forma, o mesmo argumento que ele usou com Eva, o qual nós julgamos sempre, não como que ela caiu nessa, né? Nós caímos sempre na mesma armadilha do diabo, que ele vem com a própria palavra de Deus, seduzindo as pessoas, mostrando para as pessoas meias verdades e levando ela para o caminho das trevas. E falamos sobre quando o homem comeu, que ele quis fugir da presença de Deus, né? Ele sentiu vergonha, ele sentiu medo, né? São sentimentos que o pecado trouxe para o homem. Eu creio que foi novidade para ele, esse sentimento de vergonha e medo. Teve medo da presença de Deus, correu para se esconder e sentiu vergonha porque estava nu, né? E nós vimos que o pecado faz isso com a gente, né? Nos faz sentir nu diante de Deus. É vergonhoso mesmo, não, o que nós praticamos, o que nós fazemos, que não é da vontade de Deus. E começamos e estudamos um pouco sobre o versículo 15, que é onde Deus já começa a lançar o castigo para cada um, né? A maldição para cada um. E ali ele lança sobre a serpente. Vamos ler novamente? Vamos ler só o 15 e 16, amém? Alguém quer ler? 15 e 16. E porém amizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém? Então vamos lá. Ele foi no homem, né? Quando aconteceu o pecado, Deus foi no homem e perguntou por que ele estava escondendo. Aí o homem falou assim: a mulher que o Senhor me deu, né, me deu o fruto e eu comi. Aí Deus foi na mulher, a mulher falou assim: não, a serpente me enganou. Aí Deus foi na serpente e começou a falar. Ele iria colocar inimizade, porque amaldiçoou a serpente, né? Maldita serás
E sobre o teu ventre ele iria andar, estejar e ia comer pó. E vê aqui, ó, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Né? A irmã Mercedes até mandou no Facebook, falando que ela estava curiosa a respeito do calcanhar, da mordida do calcanhar, né? Como que seria isso? Né? E nós estudamos e vemos que o descendente da mulher, que a palavra de Deus indica várias passagens, é Cristo. E Deus aqui nesse momento, onde teve o problema, onde iniciou o pecado, Ele já trouxe uma solução. Amém? Que entre o diálogo entre a serpente e a mulher, Deus já falou, vocês dois agora vão ser inimigos um do outro. Né? Um vai ser inimigo do outro. E por causa desse relacionamento seus, que trouxe o pecado comum, que trouxe a morte, da mulher vai vir um descendente. Então quer dizer, é o que a pastora Elizabeth ou Edilson estava dando a aula e falou, o primeiro que pregou o evangelho. Né? O primeiro evangelho, vamos falar assim, a primeira boa notícia que o homem recebeu, que viria um descendente, que é a primeira, que viria Cristo para libertar o homem. Então, de onde veio um relacionamento entre a serpente e a mulher? Um diálogo. Que veio o pecado, dali também viria a solução. Deus trouxe ao homem a esperança, porque Ele é Deus justo e Ele é misericordioso. Amém? Deus de paz, né? Ele não é um Deus de guerra, não é um Deus de ficar distante da sua criação. Ele quer se aproximar da criação. Assim como ele fez com Adão, né? Adão queria se esconder e Deus procurando ele. Quantas vezes nós passamos por isso? Nós queremos nos esconder de Deus e Deus está procurando a gente. E lá no Novo Testamento nós vemos, né, que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. Ele está procurando a pessoa que o adore em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Deus está à procura daquele que tem um relacionamento com Ele. Amém? O relacionamento com Deus é o nosso dia a dia. Amém? Vamos ler. Não, vamos lá, vamos continuar aqui no 15, né? Então, Gálatas, abre para mim Gálatas 4:4. O outro abre para mim em Hebreus capítulo 2. Abre aqui também, se puder acompanhar. Só um minutinho que eu vou abrir Hebreus, que a gente lê na sequência. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Quem pode ler para a gente? Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus, então, no tempo certo, Ele trouxe Jesus Cristo, nascido de mulher. Ele não veio de uma relação, né, comum, igual nós vemos, entre um homem e a mulher concebe, ela engravida e tem um filho. Não. Cristo, ele veio de uma mulher virgem e que não conhecia homem, e é o que o Senhor trouxe para nos salvar, para cumprir a sua profecia. Vamos ler o Hebreus 2:14. Vamos ler o 14 até o 18, só para fechar. E disse: como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Então, por Cristo, ó, o versículo vamos começar do 14, para não perder. Por Cristo, nós somos vistos como os filhos, né, em Cristo Jesus. Filhos comuns de carne e sangue, também semelhantemente participou das mesmas coisas, porque pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O que eu estou querendo dizer com isso? A mordida no calcanhar seria o quê? Quem gostaria de me falar? O que seria a mordida no calcanhar? Oi? Porque Deus fala para a serpente, né? Então, ó, vamos lá, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se Cristo é o descendente, como que a serpente feriu o calcanhar de Cristo? Bem? Ninguém? Então vamos lá. Pelo acompanhamento que eu fiz, os estudos, as buscas que eu fiz, o que mais indica a ferida do calcanhar seria a cruz, crucificação. Porque onde o Senhor ele derrota a Satanás, onde pelo poder da morte, né, a morte entrou no mundo através do pecado, pelo poder que essa morte tem, Cristo venceu, e sendo nós filhos de Deus, também temos parte nessa vitória. Como assim? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós podemos vencer. Aí fala aqui, ó, no versículo 14 em Hebreus, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder. Então aqui fala que pela morte, própria morte, Cristo derrotou a Satanás. Aquele que tinha poder sobre a morte, Cristo venceu. Só que o que nós falamos, o que acontece? A vitória seria uma vitória, vamos falar, aqui já é definitivo. O diabo, ele é derrotado. Cristo venceu na cruz, porque ele morreu e ele ressuscitou. Amém? Cristo é vencedor. Mas aqui nós vemos uma vitória, vamos falar assim, parcial, né? Porque nós vamos acompanhar Apocalipse e vemos que lá no final, o diabo, que é a antiga serpente, ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com o inferno, junto com seus seguidores, junto com o falso profeta e por aí vai. Todos os seguidores de Satanás vão ser lançados lá. Que aí seria a vitória definitiva, onde o diabo já não mais irá agir na vida do homem ou de qualquer ser. Nem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não queria falar. Vai? Sabe aquela coisa? Eu queria falar. Aqui na Bíblia de aplicação pessoal, eles também falam que com relação à mordida do calcanhar, porque a mordida do calcanhar, ela não é mortal. Isso é uma parte mais dura, mas a cabeça sim, né? Isso. É isso. Aí, pela morte, na cruz, não seria mortal. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Exatamente. Entendeu? E ele aniquilou, derrotou Satanás quando ele ressuscitou. Porque ele sobrepôs a morte, foi acima de tudo. E até hoje se mata a serpente amassando a cabeça. Cabeça, se você bate, minha avó falava o seguinte: se você vai matar uma cobra, você bate no meio dela, ela não morre, mas ela fica te vigiando, fazendo tocar para poder te pegar, para vingar. Minha avó falava isso sempre. A avó, você pode passar, quando a pessoa passar nesse mesmo lugar, que ligou da cobra que não tem ela, para vingar. Minha avó falava, na roça ele era assim. Ela espera a pessoa. A gente aqui falar, o próprio papo aqui.
E fica lá esperando para vingar. O bicho é astuto. Ele é assim e se morder também, se não matar, ela leva. Todo mundo, se não morrer a pessoa, se a pessoa não morrer, deixa ela já. A irmã Júlia, que da igreja, que é da igreja, Isso, ela tudo morreu ela. Ficou Se ela. morrer no dedo, eu cortar o dedo, se morrer no pé, eu deixo calejado, se na mão quiser cortar, não cortar a mão, a pessoa tem que ser abafada. É bravo, né? Então aqui, ó, o versículo 14. Então pela morte ele venceu 15 de Hebreus, né? E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Todos nós estávamos sujeitos à escravidão. Todos nós estávamos sujeitos ao pecado. Fomos sujeitos ao pecado. Então todos fomos concebidos através do pecado. É a diferença entre o nosso nascimento e o nascimento de Cristo. Ele não veio de uma relação entre um homem e uma mulher. Ele veio pelo Espírito Santo de Deus. Então ele não veio ao mundo pecando. Ele veio desde o primeiro momento, desde que estava lá na barriga, ele era puro, sem pecado algum. Até tem aquele encontro das mães lá que os filhos mexem na barriga, né? Era a mãe de João, né? Isabel e Maria. E o Espírito Santo ali já envolve os dois, assim, gente, tem uma coisa aí que nós não conseguimos compreender. Ela falou que a Isabel, a minha criança todo mundo. Tremendo, não, maravilhoso. Pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que vinha que tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer participação pelos pecados do povo. Então Cristo veio bem superior, né? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Então Cristo ele está pronto para nos socorrer. Amém? Então, vamos continuar, né? Voltar lá em Gênesis capítulo 3. Vamos ler o restante, nós lemos o 15 e 16. Vamos ler até o 24, para a gente poder finalizar hoje. Cada um lê um pedaço, lê uma parte, pode ser? Eu vou começar aqui. De qual? 16 agora. O Edilson, 16, a partir do 16. Eu vou começar e dar sequência, amém? Vamos lá. Deus primeiro amaldiçoou a cobra, que nós falamos, né? Agora vai voltar para a mulher. E a mulher disse, Gênesis capítulo 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. 17. E Adão disse: porquanto teste ouvido a voz da mulher, e comeste a árvore de que ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todas as mulheres. Fez o Senhor Deus vestimentos de peles para Adão e a sua mulher nos vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então vamos lá. Deus então amaldiçoou a serpente, voltou para a mulher e falou:
sobre o meio de dores vai ser a sua gestação e o seu parto. Amém? Ele ia multiplicar a dor para a mulher ter filho. E ela... A mulher que está ganhando a comunidade, não que não. Eu já vi mulher que fez. E o parto, se ele for um parto, como é que fala? Natural? Normal, sem anestesia, sem nada, realmente, mulher, ela sofre muito, né? Tem parto que é mais tranquilo, né? Tem gestação que é bem tranquilo, mas tem gestação que é desde o primeiro, desde o dia que fica sabendo que engravidou até o final, é dor, é sofrimento, é repouso. Com anestesia tem as contrações, né? E depois o parto também, então tudo dolorido. O corpo da mulher sofre muito, fica frágil. Nessa pandemia, nós vemos como que a imunidade da mulher abaixa, né? Porque a mulher que está grávida, se ela pegar o coronavírus, que eu estava vendo a reportagem, né? É quase certo que ou ela perde o filho ou os dois vai a óbito. Porque é muito puxado. Quando a minha esposa, a Luciana, engravidou, depois de um tempo, não sei se ela estava com 5 ou 6 meses, 8 meses, não lembro. Ela veio o H1N1, né? Nós passamos um aperto com isso, porque o H1N1 teve essa medida que nós tomamos hoje, né? Esse distanciamento social, as pessoas usarem máscaras, né? Então, eu continuei trabalhando normalmente. Eu lembro que tinha um colega meu que estava passando muito mal, dando febre, dor no corpo. Eu ficava só longe dele, pessoal. Ele ficava brincando comigo assim, vem cá. Eu falei, não, minha esposa está grávida, você vai pegar H1N1, nós vamos perder o neném ou perder as duas, né? E não foi fácil. Eu imagino hoje a mulher que está grávida, o que ela está passando. Nós vemos que o corpo da mulher muda muito, né? Igual a Beth falou, a mulher sofre muito pelas alterações, pela imunidade que abaixa, mas é algo maravilhoso. Né? Nós vemos que é gratificante, né? A mulher sofre ali, ganha neném, aquela cara de arrasar que a gente vê as fotos, né? Mas quando coloca o neném do lado dela assim, parece que não aconteceu nada. Parece que estava... Na verdade, por mais assim que seja, né, vamos colocar a primeira mulher, algo doloroso, eu não sei qual atriz que falou isso, não me lembro quem. Ela disse assim, que a mulher, só para poder gerar, ela gerida, só por causa disso, poder gerar uma vida, ou seja, um privilégio. E no caso do homem, né, tanto o homem como a mulher que tem que trabalhar, nós vemos hoje também pessoas assim, apaixonadas pela sua profissão, que amam fazer aquilo, que trazem e fazer aquilo. Aí quer dizer, olha como foi a misericórdia do Senhor, do meu, assim, por mais que seja algo que seria uma maldição, é algo que para o homem e para a mulher não foi algo tão temerário assim. Verdade. Misericórdia do Senhor. Vamos lá. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, versículo 17, tá, gente? A voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra. Então, irmãos, Adão, o pecado nós já vimos no estudo que foi exatamente o fruto, ele não tinha um poder, o fruto tinha um poder de transmitir o pecado, ou não, a desobediência à palavra de Deus, que é o pecado, é o que Deus tem cobrado, né? Que nós vimos lá, o primeiro Adão trouxe a morte, o pecado e a morte através da desobediência. O segundo Adão, que é Cristo, trouxe perdão e a graça, né? Trouxe vida para nós através da obediência. Cristo foi obediente até o fim. Amém? E é o que Deus fala com ele agora. Visto que atendesse a voz da tua mulher, você ouviu a sua mulher, né? Você preferiu ouvir a tua mulher do que dar ouvidos à minha voz. Porque fala aqui, ó, visto que daste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, né? Você preferiu ouvir a sua mulher do que me ouvir. É que eu falei, é errado então um homem ouvir a mulher, né? Não pode, né? É completamente errado. A mulher tem que ficar na dela. A Luciene não está aqui mesmo. A mulher tem que ficar na dela.
Não é bem assim não. O casal ele tem que ter um relacionamento, né? O homem pode sim ouvir a sua mulher, mas é o que eu já falei. Acima da sua esposa, acima do seu esposo, é Deus. Primeira coisa, dar ouvidos a Deus. Eu acho, deixa eu falar um negócio aqui, porque hoje, por exemplo, nós estamos na graça. Mas eu falo o seguinte, quando a gente não põe a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente, é o que eu sempre falo, a gente negocia a nossa salvação. Assim como Adão negociou o relacionamento dele com Deus, e ela, né? A gente negocia a salvação. Porque o Adão ele não foi enganado, né? Ele estava ciente de tudo que estava acontecendo. A mulher chegou com o fruto e deu para ele, e ele viu que ela não morreu, viu que o fruto era bom para dar entendimento também e comeu. Ele não foi enganado, ele não fez isso, Deus, eu não sabia que era, achei que era um outro fruto. Não. Eu comi mesmo, a mulher me deu. Também. Ficamos. Emoji que caiu vermelho é o quê? Hã? Emoji que caiu vermelho é o quê? Tem alguém assistindo que eu deveria saber? Você vai chegar em casa daqui a pouco. Não, eu vou passar ali como um negócio pra ela de chocolate. Mulher é fácil de enganar, tô brincando, gente. Você falou lembrando do shopping. É camisa? Camisa, que camisa? Ele quiser enrolar, vai comprar camisa, não. E agora ele colocou um remendo. Tá bom, o homem ele pode sim dar ouvido à mulher, né? Eu falo a verdade, eu escuto bastante a minha esposa, né? Por isso eu tenho o que eu tenho hoje, mas acima dela eu sei que tem a voz de Deus. Então o que passar dela, o que passar de mim, que ela vê que não convém com a palavra de Deus, gente, nós temos que conversar. Mas não é bem assim. É acima de tudo a palavra de Deus. Porque, vou refalar de novo, é assim que o diabo trabalha. Ele não trabalha inventando a sua própria palavra, os seus próprios estatutos, não. Ele trabalha dentro da palavra de Deus, para enganar os filhos de Deus. Amém? Então, por causa do pecado do homem, quem mais sofreu? A própria terra, a própria natureza. Ele fala assim, quando era que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então, quando o homem pecou, não só o homem sofreu o impacto do seu pecado, mas toda a criação. A morte dos animais. Toda a criação foi exposta ao pecado, foi sujeita à corrupção, né, por causa do pecado do homem. Né? Então, a terra hoje sofre, toda a criação hoje sofre por causa do homem, do pecado do homem. Quanto mais pecado, mais a natureza responde. Mais a natureza responde. Vamos abrir. Prova disso esses vírus, né? Consequência também de muito pecado. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 18. Vamos ler do 18 até o 27. É uma leitura um pouco longa, mas muito essencial para o nosso estudo, amém? Pode ler. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória e ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que a sugestou, na presença de que a própria criação será redimida. Será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação é um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Estamos todos? Pode ler até o... Deixa eu continuar lendo. É o 23 agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois que alguém vê como espera. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Amém? O que quer dizer aqui? Paulo ele fala assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições que nós passamos hoje, desde o princípio, nós sabemos que é por causa da queda do homem. Então a humanidade ela vem sofrendo desde então. O homem caiu, começou o sofrimento, porque a morte entrou, as enfermidades entraram, as dores, a vergonha, o medo, igual a irmã citou na aula passada, o dilúvio, o sofrimento daquela geração, não é verdade? Quando veio o dilúvio, por causa do pecado. Mas passou o dilúvio, o pecado continuou no mundo, e foi se multiplicando, a morte foi dominando, até que veio as leis que mostrou que o homem realmente era pecador, até que veio a Cristo, o suficiente para expiar nossos pecados, para nos purificar. 19. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Por que a criação aguarda, tem essa expectativa, tem esse desejo da revelação dos filhos de Deus? O versículo 20 fala: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou à vaidade? Adão, o homem. Porque o Senhor falou lá no versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis: maldita é a terra por sua causa. Então, a terra, ela sofre por causa do pecado do homem. Aí nós vemos aqui, igual a Beth citou, a natureza. Se pararmos para analisar, se você assiste um programa, igual a minha mãe gosta muito de assistir programa de animais, Aí ela assistiu um que ela ficou revoltada, porque a leoa estava lutando com o leão para defender os seus filhotes. O leão, que era pai dos filhotinhos, queria comer os filhotes. E ele conseguiu. Ele destruiu aquilo ali. Então ela falou assim: a natureza ela é muito violenta. Se você assiste esses programas, vendo sobre os predadores, a cadeia alimentar, se você vê esses animais se alimentando, é uma violência fora do normal. Criança não consegue assistir como que funciona a natureza. Aí a gente fica pensando, antes do pecado, como que era?
tinha essa violência toda entre os animais? Tinha. Tinha morte? A morte entrou quando o pecado entrou. A primeira morte, inclusive, foi para tirar o peso. Poder vestir a vergonha do homem e da mulher. Né? Então a gente passa a pensar isso. A natureza ela sofre desde então por causa disso. Né? Vamos lá. O 22 de Romanos. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Olha como que Deus compara as coisas, né? A dor que a natureza sente, por ela estar sujeita à corrupção, sujeita ao pecado, né? Não voluntariamente. Cristo ele foi voluntário. Ele não tinha pecados, não pecou hora nenhuma, mas ele foi sujeito aos nossos pecados quando ele subiu na cruz. Né? Aí eu volto de novo naquela multidão do calcanhar. Ele foi sujeito ao pecado, aonde é o momento, para mim, de maior dor para o nosso Senhor, porque é onde o Pai não pôde estar com o Filho, porque o pecado separa o homem de Deus. Por culpa nossa, Cristo teve que passar por um momento assim, um momento de dor extremo. Então toda a criação, gente, ela sofre. Hoje nós vemos o planeta, nós falamos assim, o planeta está sendo destruído a cada dia que passa, os recursos naturais vão ficando mais extintos, vai se acabando. Por quê? Porque o homem vai extraindo, vai tirando de uma forma bruta, né? De uma forma que ele não repõe. Não é verdade? E isso. Mas mesmo se não fosse essa forma de tirar as matérias-primas, os minerais da terra, a terra ia sofrer, ia continuar sofrendo, naturalmente, por causa do pecado do homem. Amém? É uma coisa que acontece, a tecnologia ela vai avançando, né? Ela vai ficando cada vez melhor. Né? Eu falei para o Luciano, hoje você compra um celular, daqui a 6 meses, esse celular está muito ultrapassado. Né? A sua câmera digital está muito ultrapassada, a memória está ultrapassada, e isso vai evoluindo muito. E sempre que está evoluindo assim, quanto mais evolui a tecnologia, você pode perceber que mais a natureza, o meio ambiente vai se degradando, vai acabando, por causa do pecado do homem. Amém? Então ela está sujeita, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque na esperança, ela tem esperança de quando Cristo voltar, quando tudo passar, tudo será feito novo. Todo esse pecado, essa corrupção será tirado, será destruído. Lá em 2 Pedro nós vemos que os elementos se derreterão, se fundirão, né? E é aonde Deus purifica tudo. E aí tem também a comparação entre Adão e Cristo. Porque pelo pecado, a natureza geme com dor de parto. Mas o que ela espera? A revelação, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A esperança, a nossa esperança é Cristo. A própria natureza entende e aponta para isso. A minha esperança é Cristo. Nós temos esperança que esse vírus, igual fez a oração hoje, enfraqueça, acabe, né? Que esse vírus vai ser destruído, ou que o nosso corpo supera isso, né? Cria anticorpos que vêm nos deixar saudáveis, imune a esse vírus. Mas nós vemos o quê? Ele está sempre em mutação. O vírus está sempre evoluindo. O que é mal está sempre evoluindo para destruir o homem. Né? Então a natureza não era para combater o homem, nem o homem para combater a natureza. Era para viver em plena harmonia, perfeição. Né? Vamos lá. Vamos voltar lá no início, senão não vai dar, não conseguir fechar hoje, bem?
Vamos lá, então, capítulo 3, Gênesis, versículo 17, né, nós lemos: então, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O 18: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, a terra que produzia harmoniosamente para o homem, né, a terra não precisava do homem, o homem cuidava. Adão, ele cuidava do jardim. Amém? Mas ali agora, o homem, para poder fazer essa terra produzir para ele, ele teria que trabalhar mais. Ele ia sofrer mais, porque a própria terra ia criar, vamos falar assim, artifícios para poder combater o homem, criando espinhos, né, criando abrolhos, para que o homem não tenha aquele livre acesso na terra. E ela não produz assim para o homem igual era no Éden. Hoje nós sabemos que se você planta num local, depois de um tempo você tem que parar de plantar nesse local, começar a plantar em outro, deixar aquela terra ali descansar. Porque aí chega uma hora que ela não consegue mais produzir. É verdade? Não é assim que funciona? Tem que... Oi? Tem gente que Então, o trabalho do homem, para ele poder se alimentar, ia ser dobrado. Né? Ele ia ter que derramar seu suor ali para poder conquistar o seu espaço, conquistar o seu sustento. O versículo... Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, todos os dias da nossa vida, nós temos que trabalhar. Se você quer alguma coisa da sua vida, se quer conquistar algo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar para você conquistar. Ter condições de comprar. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Então, fica claro que Deus não criou mais seres humanos, né? Não criou mais e falou só de Adão e Eva, não. Eram os dois. E ela é a mãe de todos os seres humanos. E que eu falei, como uma genealogia, nós herdamos deles várias coisas, várias formas que eles agiram aqui com Deus, nós acabamos herdando também. Igual eu falei na aula passada, né? A tendência do homem em querer jogar a culpa para frente, passar para o outro. Né? Eu fiz isso aqui, mas quem me incentivou a fazer foi a minha esposa, ou foi fulano. Um vai jogando para cima do outro. Você já viu quando eles vão fazer uma investigação? Vamos falar na política. Pega um. Esse um... não, mas quem começou isso foi fulano. Aí quem começou foi aqui, vai a investigação. Na hora que vê, está todo mundo envolvido. Um vai jogando pro outro. Agora também eu não vou levar isso sozinho, você vai comigo. E o outro então você vai comigo. E vira aquela cadeia, né? Um vai entregando o outro. Irmão também é assim, né? Quem quebrou isso aqui? Foi ele. Mas ele que me empurrou. Mas aquela que mexeu comigo. E por aí vai. Né? Desse jeito. Então, várias tendências, várias coisas, ações que eles tomaram, nós acabamos herdando, né? A persuasão da Eva, né, sobre o marido dela, sobre o Adão. Sobre o Adão. Mas agora nós vamos ficar mais alerta em relação às mulheres. Vou lá. Então, a Eva é a mãe de todo ser humano. E outra coisa, Deus falou assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó
e ao pó tornarás. Então nós fomos criados pó da terra. A Gênesis do homem, Deus mostra a criação do homem, e fazendo o homem ali do pó da terra. Então nós somos uma extensão da terra, algo que vai voltar para a terra depois. Então o nosso pecado também atingiu a terra, porque nós somos a mesma matéria. Nós somos feitos na mesma matéria, na mesma forma. Tanto que nós necessitamos desses minerais para sobreviver. Precisamos de ferro, cálcio e por aí vai. Tudo que nós comemos é para retirar da terra o sustento do nosso corpo, porque nós somos igual a ela. E para ela nós vamos voltar. Por isso a terra também foi sujeita ao nosso pecado, ao pecado do homem. É pó, então o pó vai tornar ser. Meu pai me essa semana, que não sei se vocês viram, que ele dizia para o pai dele, e chorando e falando assim, que... Aí eu ouvi essa palavra, sabe? Ele falou assim, a tristeza dele foi que ele não pôde ver, não pôde acompanhar, não pôde enterrar, e não pôde pôr uma camisa, uma calça, uma meia. Ele morreu quando ele nasceu, quando eu dentro do saco do carro. Aí eu fui aqui, sabe? Eu lembro do pó de mim, olha de volta. Eu pensei assim, eu só não voltou do mesmo jeito que ele veio, eu voltou do pó. E falando, ela vai contar, ele ficou muito triste que não pôde pôr uma camisa e uma calça. E o mais interessante, que a serpente vira para a mulher e fala assim, você não pode comer de toda a árvore do jardim? E a mulher, de toda eu posso comer livremente, mas daquela que está no meio do jardim não. Senão eu vou morrer. Aí a serpente fala assim, certamente não morrerás. E aqui Deus confirma que Deus é Deus, Ele não mente. Ele falou que se estendesse a mão ia morrer, vai morrer. Quando o homem comeu, ele já sofreu ali, vamos supor, a morte espiritual, já sentiu que ele afastou de Deus, que ele se perdeu de Deus. E aqui Deus confirma a palavra dele, ele é Deus, ele não mente e não volta atrás. Então ao pó você vai voltar. Eu falei que se você estendesse a mão você não ia morrer, agora você vai morrer e vai voltar ao pó. Eu li uma vez, foi até um estudo que eu li, que tudo que tem na terra nós temos no corpo. Nós realmente somos a tudo terra. Tem na terra. Vamos feito a terra. Tudo tem na terra. E nós precisamos de tudo que tem na terra para poder sobreviver. Tudo que nós precisamos. Então Deus confirma a sua palavra. Falei que certamente ele ia morrer e você vai morrer. Ao pó você vai tornar, porque você é terra. Você é pó. Amém? Alguma dúvida, gente? Então, o 22. Não, 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Olha como que Deus tem cuidado com a sua criação. Mesmo depois de tudo, Ele fez a vestimenta e entregou para o homem. Um sacrifício foi feito, porque de onde que Ele tirou essa pele? De um animal, não é verdade? Então, um animal inocente que foi sujeito ao pecado do homem, já começou a sofrer a morte ali para vestir o homem. E Deus vestiu o homem para cobrir a sua nudez, o seu pecado. E mostrou para o homem o cuidado, o zelo que ele tem pelo homem, mesmo nessa situação. Ele disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Uma conversa entre ele e quem? Eis que o homem se tornou como de nós. Quem criou os céus e a terra? Deus estava ali criando os céus e a terra. No princípio, estava lá o Espírito Santo, pairando sobre a face lá do abismo. Então, em Apocalipse fala que que tudo foi criado em Cristo, em João também. Tudo foi criado no Senhor. Então fica claro que participou da criação, participou de todas as coisas a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque tudo foi criado em Cristo. Toda a vida, todo o ecossistema, tudo que sustenta é o Senhor Jesus. Porque fomos criados nele e para ele. Então não tem, eu já vi pessoas pregando falando, que Deus
que Deus precisava de uma pessoa para morrer, para salvar a humanidade. E Cristo se candidatou. Para mim, não é que Cristo se candidatou para morrer. Não tinha outro que pudesse passar por isso, a não ser Cristo. Porque todos nós somos criados no Senhor, toda a vida provém do Senhor Jesus. Tudo foi criado para Ele. Amém? E Ele nos ama de tal forma que deu sua própria vida por nós. Ou seja, eu me entrego por essa humanidade, o ser humano. E olha só, quando Deus criou, Ele já sabia. Jesus já sabia. Ele já sabia. Quando era morto, desde a fundação do mundo, Ele já sabia. E mesmo assim criou. Mesmo assim. Isso que é amor, né? Mas também nós temos que, algo que não é relatado para nós, a situação que rolou no mundo espiritual entre Lúcifer e Deus. De alguma forma, o mal teria que ser expulso, de alguma forma, o mal teria que ser condenado. Alguma coisa tinha que acontecer. Eu enxergo dessa forma, dessa forma. Alguma coisa tinha que acontecer. Porque Deus, Ele é justo. Ele não ia simplesmente pegar diabo, Lúcifer, e já lançar no lago de fogo, aprisionar e acabou, não. Alguma coisa tinha que acontecer para que ele fizesse isso com justiça. Porque ele é justo. Vocês entenderam o que eu falei? Então não vou falar mais, não, porque eu me confuso. Vamos lá. E essa vestimenta de peles, né, foi pregado, né? Eu estou pensando, essa vestimenta hoje, né, para nós cristãos, eu entendi assim, é a palavra de Deus para cobrir a vergonha daquele que pega. Palavra de Deus. É o que está lá na igreja de Laodiceia. Hoje para nós é a palavra de Deus, a vestimenta é a palavra de Deus. Né? É que está lá em Laodiceia. Esse animal aí tipifica Cristo, né? Porque Cristo foi morto e o sangue dele, eu fico imaginando eles vestindo aquela roupa, né? Então, da mesma forma, nós nos vestimos de quê? Do sangue de Cristo. O sangue do Cordeiro. Você imagina como que era a roupa, Deus não fazendo ela. Lá na Odisseia nós vemos, né, que Deus fala, deixa as suas roupas, suas vestes negras e veste a minha roupa branca. Né? Vestir aquela que foi alvejada no sangue do Cordeiro. Né? Somente Cristo pode nos libertar. Né? No mundo aí nós vemos, né, que todo caminho leva a Deus. Se for pensar bem, é um fundo de verdade. Porque todos irão a Deus. Todos vão chegar diante de Deus. Uns para o juízo, outros para a vida eterna. Então, quer trilhar outros caminhos? Quer trilhar outras religiões? Porque Cristo não é religião, Ele é a própria vida. Você quer trilhar uma outra religião? Você conhece a verdade. Conhece a palavra de Deus desde o princípio, né? Vai te levar a Deus? Vai. Mas e aí, vai te levar a Deus para juízo ou para a vida? Isso aí. Conhecereis a Cristo. Caminho, a verdade e a vida. Então, nós conhecemos a Cristo e Ele nos liberta. Amém? Então, essa vestimenta também simboliza Cristo, né? O Cordeiro Santo. Né? Isso que João viu isso lá em Apocalipse. Cordeiro, como tivesse sido morto, né? Vitorioso, com marcas de um cordeiro que foi sacrificado, mas estava vivo. Amém? Então, para que o homem não se torne um pecador eternamente, não tenha condições de livrar o homem do pecado, o que acontece? Deus tirou o homem do jardim. Deus cercou a árvore da vida. Então, dessa árvore, então, você não vai participar agora. Não é verdade? Você não vai participar. Vamos ver, eu peguei alguns versículos. Vamos em Apocalipse 22, 2 e Apocalipse 22, 7. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio,
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, aí é onde está situada a árvore da vida. O 22 e o 2,7. Quem lê para mim? Apocalipse 2,7. Esse que a pastora leu está falando sobre o rio da água da vida. 2:7, né? É o 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Está lá na carta à igreja de Éfeso. Então, ao que vencer, ele vai dar para comer a árvore da vida. O que nós entendemos com isso? Deus expulsou o homem, tirou o homem de perto da árvore da vida, para que o homem não estendesse a mão e comesse, fosse eterno pecador. Não é assim? Não tivesse como salvar o homem. Então Deus, com a sua imensa misericórdia, decidiu separar a árvore. Mas ele nos dá o endereço dessa árvore, que está onde? Que está no seu jardim. Aqui, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito da igreja, que vencer a lei de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Né? No 22 fala que ele está como se fosse entre os rios, como se fosse uma ilha, uma praça, um lugar muito bonito, né? Algo maravilhoso que nós não conseguimos nem imaginar. Então, quando nós vencermos em Cristo, que estivermos em Cristo, purificados, totalmente transformados pelo Senhor Jesus, aí sim o Senhor vai falar agora que você pode comer e viver eternamente. Uma coisa que eu sempre, né, às vezes eu falo sobre isso, é que muitas vezes até os cristãos mesmo acham que isso tudo é uma coisa longe, uma coisa lá no mundo realiza tudo. Mas isso é idealizar. O inferno existe, ele existe, não é idealizar. O paraíso existe, a árvore da vida existe. Então tudo que cita a palavra existe. O jardim do Éden. Quer ver, ó? Só para ver que a gente vê o que a Beth está falando. Vamos ler lá, está em Apocalipse mesmo, é 12. O estudo de Apocalipse foi muito bom, não foi? É 12 do 9 até o 11. Aqui, olha, a palavra do Senhor diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo. Então, a antiga serpente, é o que nós estamos falando do jardim. E Satanás, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quer dizer, o diabo ele não cessa de acusar a nossa vida. E eles o venceram pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Então, como que nós conseguimos vencer as acusações de Satanás? Pela oferta que nós damos na igreja. Não. Pelo sangue do Cordeiro. Nós não compramos a nossa salvação. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Não há outra forma de vencer. Por isso que ela é individual. Não há outra forma de vencer. Então é individual. E pelo sangue do Cordeiro. Mais embaixo fala aqui: porque não amaram as suas próprias vidas, as suas vidas até a morte. Quer dizer, esses não são apegados às coisas do mundo. Por que eu falei que nós não compramos a nossa salvação? Não é por uma oferta. Porque você não vai pagar para ser salvo. Cristo pagou com o seu sangue, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro.
E se nós não somos apegados às coisas do mundo, eu não vou dar uma oferta na igreja tentando negociar com Deus para receber outra coisa em troca. Eu vou sim ofertar na igreja para ajudar a obra, para sustentar a obra e para fazer a vontade de Deus. Mas eu vou ofertar porque eu amo o Senhor. Eu vou ofertar porque eu sei que o Senhor me dá força, me dá condições para ofertar. Mas eu sei que a minha salvação eu não compro. Nós vemos isso no livro de Romanos. Cristo pagou por nós. E não amaram as suas próprias vidas. Aqui, ó. Então nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O testemunho que o Cordeiro carregou. Nós vamos vencer pela palavra, por Cristo, que é a própria palavra. A forma de vencer é essa, irmãos. É estarmos no sangue do Cordeiro, vivos dentro da palavra de Deus. Não adianta ser cristão, eu sou cristão, né? Vou na igreja, faço tudo, não preciso nem ler a Bíblia, não. Nós temos que estudar, envolver com a palavra de Deus. A forma de vencer o mundo, vencer o diabo, que é a antiga serpente, é a palavra, porque é a própria palavra que ele usa contra nós. Amém? Vamos lá, eu falei Apocalipse 12, 11 ao 9, Apocalipse 20, 10. E o diabo, com seus enganos, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas. E de dia e de noite serão atormentados para todos os homens. Então, assim, o que a pastora falou, o inferno não é uma coisa que nós usamos para poder colocar medo na população, para a população vir para a igreja. Gente, é algo real. É o que vai acontecer. E ele não é para o ser humano. O lago de fogo é para o diabo e seus seguidores, onde eles serão atormentados. Mas todo aquele que decidir seguir o diabo, o falso profeta, vai ser lançado com ele. Então a função da igreja é o quê? Alertar o mundo do que está acontecendo. Pregar o evangelho. Né? A palavra de salvação. É o que Deus, a primeira coisa que Deus fez. Quando o homem confessou seu pecado ali, Deus já veio dando a esperança. Ele pregou o evangelho para o homem. O descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E aqui nós vemos a vitória final, onde vai realmente acabar, vitória completa. Onde o diabo não vai ter mais acesso ao homem. Quando ele for lançado no lago de fogo. Aí sim a serpente, né, a antiga serpente, vai ser aniquilada. Vitória completa, a cabeça vai ser totalmente esmagada. A gente pode viver tranquilo que não vai ter mais. Aí nós vamos poder estender as mãos. Não vai ter nem a carne e nem o diabo. É verdade. Lê para mim Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus se lançou fora do jardim do Éden, a fim de livrar da terra do fora do tomate. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus lançou fora o homem, colocou querubins, né, e colocou uma espada, né, flamejante, uma espada para proteger aquele caminho, para que ser nenhum alcance a árvore que tem a vida eterna do fruto. Nem diabo, ser nenhum consegue passar por ali. Somente quando Deus autorizar. Amém? Então, irmãos, eu gostei bastante desse estudo, né? Nós vamos estudando a palavra de Deus, nós vamos compreendendo a ação do Senhor. Por que Cristo veio? Por que teve que ser o Senhor Jesus? Não é verdade? Por que a Eva caiu em tentação? Qual foi o desejo dela, o desejo do homem?
né? Deus mostrando ali, provando para o homem que ele não mente, né? Sua palavra ela é fiel, ela é verdadeira. Tudo que Deus falou que iria acontecer, aconteceu, né? E a sua palavra vem se cumprindo até os dias de hoje, né? Nós vemos aí o planeta sofrendo, né? Sendo destruído pela ação do homem, pela ação da própria natureza, né? Nós vemos destruição aí, nós vemos aí vírus descontrolados aí destruindo a raça humana, matando. É muita coisa, irmãos. Mas é muita coisa que veio de uma só, né? O pecado do homem, que veio de um homem só. E é um homem e uma mulher que nós não devemos julgar e condenar. Ah, porque você pecou, agora minha esposa está sofrendo para dar à luz. Ah, porque você pecou, agora todo dia tem que trabalhar, né? Tem que fazer isso e aquilo. Não. Porque nós tomamos essa decisão todos os dias da nossa vida. Nós pecamos e pecamos, pedimos perdão e pecamos. Nós vamos evoluindo em relação à palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos concedendo isso quando nós vamos buscando. Muito pecado que bate a porta, nós entendemos que é pecado porque nós aprendemos a palavra de Deus. Nós evitamos. Pelo Espírito Santo de Deus. Porque se for olhar a nossa própria força, todo momento caindo. Todo momento. Mas o Senhor é o Deus rico em misericórdia. É o Deus que veio para dar a solução para os nossos problemas e enviou a Cristo. Eu estou aqui também pensando, o Senhor por mais uma hora da dor que nós mulheres sofremos, Ele também tem misericórdia de nós, entende? Porque nós passamos aquele processo todo de dor, na hora de aqui na hora de ganhar, e é igual na hora que você falou. Aí depois, quando nasce, parece que tudo. E aí a gente pega e fala, o filho da gente, nessa luta, não vai ser esquecido. Eu creio que já é misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor. Isso é amor, gente. E amor só pode vir de Deus. Porque amor é a essência do Senhor. Só que até nascer ali, na hora que nasce, o médico pega o bebezinho, coloca no colo da gente, assim, parece que, sabe? Por isso que eu falei que quando você pega o filho assim, que você olha, você não consegue imaginar um mal na vida dele. Imagina Deus quando o homem caiu. Imagina Deus, Cristo, lá na cruz, quando todo o pecado foi lançado. Ele se passou por um maldito ali, né, pendurado ali naquele madeiro. E imagina o que aconteceu ali. Deus, ele é amor. A essência de Deus, ele é amor. E passar por isso. Mas desde o princípio, onde o homem caiu, é onde o Senhor já trouxe a solução para o homem. Deus já anunciou, ele já pregou o evangelho ali. Vai vir o descendente que vai esmagar essa serpente. E aqui nós lemos em Apocalipse, o final, a vitória total de Cristo, o Cordeiro. O Cordeiro Santo. Amém? Passa a palavra para o missionário Edilson e agradeço a oportunidade. Amém? Deus, bom dia, graça seja convosco. Para quem tem em casa, paz seja convosco. Irmãos, graças a Deus, né? Como a pastora fala, ela sempre ora para que Deus, que essa igreja, ela fala, ora e determina, né? Que essa igreja é uma igreja de mestres. E nós vemos aí a cada dia, só tivemos mensagens aqui maravilhosas, do Aster, missionário Aster, pastora, missionário Antônio, Wagner, de todo mundo, graças a Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, e também vocês que vão assistir essa aula posteriormente, mais para frente. Como está a saúde de vocês? Como está a saúde de vocês? Isto. Estão bem de saúde? Graças a Deus, né? Agora, uma pergunta, não precisa de responder para mim. Como está a saúde emocional de vocês? A gente vê aí hoje em dia, né, irmãos, como que o vírus está atuando, né? Infelizmente, pessoas assim fracas emocionalmente, né, estão até tentando suicídio, outros estão morrendo com infarto, né, causado por isso. E isso é algo também, irmãos, que infelizmente também afeta o cristão. Não vou falar que não afeta não, porque afeta sim o cristão.
Então, assim, eu particularmente, irmãos, eu não leio nada sobre coronavírus, nada. Aliás, minto. A única coisa que eu leio é quando está lá sobre a vacina e tal, aí eu vou ler. Mas se morreu tanto, aí, isso aí eu procurei tirar da minha vida isso. Então, irmãos, a nossa aula de domingo que vem vai ser sobre a saúde emocional do cristão. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque, assim, isso pode fazer mal tanto a nós, como a alguém que está ao nosso redor. Então, creio que vai ser uma aula muito boa e esclarecedora. Amém? E vamos ficar de pé e vamos consagrar as ofertas e terminar a nossa aula dessa manhã. Igual eu falei com o Saro Aston, Gênesis 3, irmãos, esse capítulo, ele não dá um estudo, ele dá estudos de muito amplo e muito bom que ele é. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai que estás nos céus, existe o Senhor, Pai, que estão ofertando nessa manhã para a escola dominical. Senhor, vai abençoar a cada um que ofertar, Senhor. Abençoe teu povo e prospera, Senhor. Pai, muito obrigado por essa aula, obrigado por missionário Aston, porque nós aprendemos muito, Senhor, desses 3 domingos, Senhor. Deus, nós vamos ter um domingo abençoado, maravilhoso, Senhor. Ô Senhor, que o Senhor livre todo mal, ser com cada um de nós, abençoando hoje para sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém e amém, Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje para sempre. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até a noite para quem irá vir, em nome de Jesus.